Jesus ser realidade na tua vida, amém? Amém? Tu vai ver que aquilo que parece impossível vai se tornar factível. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão bem? Quero trazer uma aula ao coração de cada um. Graça e paz a quem eu não dei. Acho que todos eu dei um abraço, né? Quem eu não dei? Ah, Dai Santos chegou, ele chegou. Como é que tu chegou em cima, hein? Glória a Deus pela vida da Dai também. E antes de eu entrar no ensino acerca do fim, deixa eu compartilhar algo no coração de vocês. E aproveitem, gente, porque cada vez fica mais difícil pra gente sentar para conversar, né? Vocês não acham? Então aproveita para quando o pastor está aqui sentado ministrando, sentir-se em uma conversa, amém? Glória a Deus, mas não deixem de me parar no caminho, de me chamar para sentar na mesa. Hoje eu tive um tempo de qualidade com a Raiz. Pensa numa menina que fala, gente, passou 1 hora falando. Falou não, eu falei mais que tu, né? Eu sei. Passei um tempo de qualidade com a Elô. Glória a Deus. É isso aí. E com a Camila, que me interrompia a cada 5 minutos. Passei um tempo de qualidade também. Né, Camila? Nem tá ouvindo, ó, o som tá parando aí na porta, é? Glória a Deus, hein? Tem um isolamento acústico. Irmãos, deixa eu trazer um ensino ao teu coração. Deixa eu falar algo. Eu não acredito que as pessoas têm que ofertar na casa do Senhor por pressão emocional. Amém? Por isso que eu entendo que tem que ser muito dosado o ensino acerca de finanças. Agora, eu entendo que quem caminha com Deus, ele não tem reserva no reino. Eu quero te trazer um ensino acerca disso, para frutificar no teu coração. Muitos talvez entendem, muitos não entendem. Tem pessoas que ficam espantadas que quando começam a andar comigo, o pastor pergunta: o que eu posso te servir? E fala assim: meu Deus, pastor, eu comecei a andar contigo na igreja, tu nem veio falar de dízimo e tal. Eu falo, sabe, deixa eu te falar uma coisa. O dízimo, ele é muito importante, a oferta, a primícia. Mas ele está ligado com relacionamento, amém? A tua vida é mais importante do que o teu dinheiro. Então nós temos que encontrar esse lugar no Senhor. Mas existe uma revelação que você precisa saber acerca disso. E eu quero trazer um ensino. Olha o que diz Malaquias 3, 8, 11. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advém a maior abastança, também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Antes de eu continuar, gente, eu queria dizer que eu sou apaixonado pelo Vitor, viu? De verdade, por ele e pela Jaque. A Jaque tá aí? Ah, deve ter ido lá tomar uma água, né? Gente, que benção ver um casal adorando a Deus. É benção ou não é? O Vitor e a Jaque têm crescido muito, viu, Jaque? Glória a Deus pela vida de vocês. E eu fico apaixonado por ver filhos assim, casais, fluindo junto. De verdade, né? Na verdade estava a família Vander toda aqui em cima, né? A família Vander está tomando conta aí. Glória a Deus. Tem que crescer e multiplicar. E o Moisés também, gente. É o baterista mais estiloso que a gente tem, não tem? O Alan é o cara mais bonito da igreja, mas o Moisés é o mais estiloso. Vamos conver, né? Glória a Deus. O Júnior está tentando. Até raspou a cabeça hoje, mas deixa Deus falar o coração dele. Eu não me ouso falar. Irmãos, então... aqui fala sobre a janela dos céus que Deus está abrindo, amém? Quando você dizima, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção aqui nesse ensino. Quando você dizima de todo o coração, você entra debaixo de uma janela que já está aberta. A janela já foi aberta, basta você entrar debaixo dela, amém? Compreendeu?
Então, quando você entra debaixo dessa janela, as bênçãos de Deus vêm sobre vós. Então, primeiro princípio, guarda aí no teu coração, para você poder ensinar para as pessoas. Vamos fazer um combinado? Aquilo que eu ensino para vocês, se comprometa a ensinar para alguém. Amém? Anota e ensina para as pessoas, não tenha medo. Ensina lá no GU, ensina na tua casa, ensina a palavra. Pode falar o que o pastor falou, não tem problema não. Tem gente que fala, mas eu não posso copiar a ministração. Gente, se a gente não puder copiar, por que a gente ouve? Então, primeira coisa, é você que entra debaixo da janela, quando você se posiciona. Entenderam? Pronto. Se você não fizer isso, você está debaixo de maldição. Por quê? Porque o devorador fica sobre a tua vida. Agora deixa eu te falar uma coisa. As bênçãos de Deus, ele fala assim, ó, o fruto da tua mão se dará no tempo certo. Diz ali no texto. Muitas pessoas começam, eu até achei engraçado, eu abracei a Léo lá pastora Léo lá na Zion. Eu falei, ô Léo, não ensinaram nós a cuidar de dinheiro, né, Léo? Se tivesse ensinado, nós já estávamos tudo mais rico. Porque a religião ensinou só a dizimar e ofertar. Só que é interessante que nesse texto não diz que se tu dizimar as coisas vão acontecer. Diz que se tu dizimar, os frutos que tu plantar vão dar na estação certa. Está entendendo? Quando você dizima e entra debaixo dessa aliança com Deus, aquilo que tu fizer vai dar certo, mas se tu não fizer nada, não vai dar. Então é como se, presta atenção nisso, tem uma engrenagem que tem que funcionar e começa a cair um óleo nela, e tu vai botando a mão nas coisas e ela começa a funcionar. Tem muita gente que fala, eu não destravo na vida financeira. Por quê, pastor? É porque tem pecado na vida. Não, pastor, mas não tem maldição ativa de pecado cometido. Não quer dizer que você está pecando, quer dizer que são condutas que foi formada no teu coração por causa de um pecado. Por exemplo, a procrastinação. Por exemplo, a falta de clareza e obtusidade para administrar um negócio. A postergação. Essas coisas a gente tem que largar, mas o pecado, ele nos formou assim. Então tem pecado, tem ação do pecado na tua vida, amém? Quando você tem que resolver e não resolve, demora, isso é ação do pecado na tua vida. Agora deixa eu te falar uma coisa interessante. Aquilo que tu fizer, quando você tiver uma aliança com Deus, vai bem. Então tu precisa fazer, tu precisa começar, tu precisa agir. E a força devoradora, fala comigo assim, ó, a força devoradora cessa. E a força edificadora começa. Você entendeu? Então quando tu botar a mão agora, vai ter uma outra força, não é mais a devoradora. Mas quem faz, pastor, é Deus? Não, é tu. Só que onde tu botar a mão de Deus vai estar junto. Amém? Porque se Deus quisesse fazer, irmãos, Ele não precisava de ti. Só que Ele quer estar contigo porque Ele quer te dar glória. Ah, como assim, pastor? Toda a glória é para Deus, claro. O filho glorifica o pai, mas o pai glorifica o filho. Deus, ele quer dizer assim, ó, tá vendo meu filho? Tá vendo o Antônio? Olha lá, ó, ele fez. Mas na verdade a graça para ele fazer foi Deus que deu, mas Deus quer dizer o Antônio fez. Porque Deus é assim, pai é assim. O pai quer ver o filho fazendo e no final não quer dizer que foi ele que fez. Ele quer falar, não, meu filho fez, não fui eu não. Só que quem deu a força para o filho foi o pai. Então é assim que Deus age. Você compreendeu? Então é assim que funciona. O dízimo, ele não é a solução da tua vida. Ele é uma parte tua que vai destravar um poder para você avançar e não ser devorado. Pronto. Agora tu vai entrar num outro nível. E agora tem mais uns outros 50 princípios. Se você quiser saber, entra lá no YouTube, na série de finanças que a gente ministrou, que tu vai aprender tudo. Amém? Eu falo de cada um lá para você ser alguém bem sucedido na área financeira. Glória a Deus. E o outro ensino também que eu quero dar para você, que isso vai te resultar na questão financeira, é sobre paternidade. Porque o dízimo começou com Abraão fazendo uma aliança com Melquisedeque. Então quando você dizima, você tem uma aliança. Por isso que se alguém não anda comigo aqui, não tem uma aliança comigo, não dizima aqui. Eu não aceito dízimo, só se eu não souber que foi dízimo, que eu achar que foi uma oferta de alguém. Mas eu não aceito dízimo de quem não anda comigo. Porque dízimo é aliança. Entenderam? Então, dentro disso vem a ideia de filiação da paternidade.
essa filiação da paternidade tá ligado com o quê? Tem pessoas que falam, pastor, tu é meu pastor, tu é meu pai espiritual. Querido, tu só é meu filho espiritual se tu deseja andar no caminho que eu ando. Estão entendendo? Dentro da paternidade, da aliança, Jesus não buscava pessoas que obedeciam ele. Jesus buscava pessoas que queriam estar com ele. Ah, mas eu vou obedecer o que o pastor fala, afinal de contas eu quero dar certo na vida. Isso não é paternidade. Paternidade, muitos exercem aqui dentro filiação. É tipo assim, ó, eu quero estar com meu pastor. São pessoas que vê quais são minhas prioridades financeiras. São pessoas que vê a importância que eu dou para a oração. Não é pessoa que vai ter uma gráfica que nem eu. Tu não precisa ter uma gráfica que nem eu. Tu não precisa ser pastor presidente que nem eu. Mas os princípios tu vai querer ter, porque você entendeu que eu sou um pai espiritual. Você está entendendo? Então querer estar, qual que é o propósito de vida do pastor? Quais são as prioridades do tempo? O pastor usa o tempo dele para quê? Quais são a visão que ele tem acerca de reino, de vida, de terra? Filho segue o passo do pai, filho faz o que vê o pai fazer. Se você não tem essa proximidade, você não é filho. Você pode estar andando na igreja como membro dessa igreja, mas não é filho. O filho, ele está junto com todo o coração, ele não resiste à direção do pai. Eu estava falando hoje, nem sei mais para quem que eu estava falando isso. Eu falei, o bispo Nilson me deu uma palavra de 70% de tudo que a gente arrecadar na igreja ser para missão, para a gente alcançar povo não alcançado, para nós alcançar a terra inteira. Queridos, vocês acham que eu vou falar assim, ó, é porque ele está numa junta missionária, ele quer extorquir a igreja, ele quer me explorar? Claro que não, irmãos. Eu vou falar amém, se meu pastor está dizendo, eu vou entrar. Eu confio nele. Isso é filiação. Acredita, se joga. Amém? Glória a Deus. Então tá, vamos nos colocar de pé? Se coloque de pé, vamos ofertar, separe teu dízimo. Separe tua oferta. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Jesus. Pai, obrigado por cada filho, cada filha, cada pessoa que está aqui hoje para ofertar, para dizimar, para primiciar. Que a glória do Senhor Jesus traga discernimento, que não dizimar é maldição, Pai. Mas que o dízimo é só o início do caminho contigo, é uma aliança com o Senhor, com o teu reino, com a propagação do teu evangelho, com o alimento da tua casa. Que a gente venha compreender a profundidade da revelação, Senhor. Abençoe cada filho, abençoe cada filha, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode ficar à vontade para ofertar, tem o gasofilaço aqui na frente. Pode colocar o slide lá, William. Ó, o William na quarta, ó. Não é normal tu estar aqui na quarta, né? Glória a Deus, é verdade, hoje é feriado. Eu nem sei quando é feriado, irmãos. Direito. Aí, ó, hoje fizeram um slide bonito, amém? Glória a Deus pelos da comunicação, né? Diz a Bíblia que tem um povo chamado midianita, amém? Os midianitas são fera demais. Fecha o olho comigo por um instante, quero orar com você. Senhor Deus e Pai, dê continuidade nesse momento, nessa aula, para que a gente venha entrar mais fundo na Tua Palavra, Senhor. Que verdadeiramente nós venhamos compreender o Teu coração, que verdadeiramente nós venhamos obter uma revelação maior da Tua vinda, do fim. Mas a minha oração hoje, Espírito Santo, não é só para que as pessoas conheçam, cada membro, cada filho aqui presente conheça um pouco mais da Palavra, mas é para que perceba qual é a sua própria posição na Palavra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o óleo da Tua revelação escorra por cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vamos lá. Eu queria falar algo com você acerca das duas ressurreições de Apocalipse. Meu Deus, pastor, o que você está falando? Abre comigo Apocalipse 20, verso 4 e 5.
Apocalipse 20, verso 4 e 5. Não pode botar o slide ali. Eu acho que não botaram o alongador, né? Vê lá, dá um suporte lá. Eu vou passando pelo controle aqui. Bom, Apocalipse 20, 4 e 5. Vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Ó, esse é o verdadeiro evangelho. Foram degolados por causa de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Agora, veja comigo João capítulo 5, verso 28 e 29. Jesus falando: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Está falando de duas ressurreições aqui: os que terão antes do milênio e depois do milênio. Pastor, o que vai ser o milênio? Você precisa entender isso. Vai ser 1000 anos que Jesus vai reinar na terra, e vai ter paz, não vai mais haver fome, não vai mais haver engano. Amém? A terra vai ser totalmente construída, restituída depois da grande tribulação, que é tudo aquilo que eu expliquei nas aulas passadas. Bom, agora eu quero que você se atente aqui, ó, preste atenção nisso. Pessoas irão ressuscitar com Cristo e subir com Ele no momento em que Ele aparecer nos ares. Lembra da última aula que eu expliquei sobre arrebatamento? Amém? Jesus está voltando, Ele vai nos buscar. E vai ter uma segunda leva de pessoas que vão ressuscitar com Jesus quando as que estiverem mortas já morreram. E existe um povo que vai ressuscitar depois da grande tribulação, que vai ser morto sem receber a marca da besta. Porque vai ter uma marca, você não vai poder comprar e nem vender, porque o anticristo ele é um governo, e ele vai tomar tudo e você não vai conseguir mais fazer nada. Isso daí é uma verdade que a gente não tem como vencer. Vai acontecer, já tá tudo preparando, né? Hoje eu falava com a Camila, o Lucas Meira perguntou assim, ó, a gente ficou sem o sistema financeiro da igreja ontem, que é online. Aí perguntou, o que acontece se simplesmente o site do sistema financeiro parar de funcionar? Bom, a gente para de ter o sistema. Nós estamos totalmente à mercê dos sites e dos sistemas online. Nós somos dependentes disso. Por quê? Porque não tem como mais hoje, com a tecnologia, com o dinamismo que a gente tem na Terra, não estar à mercê de um sistema. Todo mundo aqui usa sistema, todo mundo usa o WhatsApp, todo mundo usa tudo. Então significa que quando o anticristo vier, gente, você não tem uma plantação de arroz na tua casa. Você vai precisar comprar. E se você não vai ter dinheiro para comprar, ou tu cede para ele ou tu morre de fome. Aí nesse momento você está falando assim, ó, então eu vou morrer de fome porque eu vou saber que é ele e não vou aceitar, né? Ih, não deu boa aí. Leva junto, ó. Testa lá. E aí eu não vou aceitar. Só que daí, quando os teus filhos estiverem morrendo de fome, e que daí as pessoas chegarão e falam, tu é um assassino, tu vai deixar teu filho morrer de fome por causa dessa besteira de crente. E aí, como é que tu vai fazer? Então existe um quadro se preparando. Por exemplo, tu acha isso absurdo, mas deixa eu te falar uma coisa, a Patrícia não está aqui hoje, né? Não. Tu sabia que a Patrícia é diretora de colégio municipal. Tu sabia que quando fala-se para as professoras que nós ensinamos o alfabeto para os nossos filhos em casa, elas ficam brabas? Muitos deles. Tem perseguição com a Sara, com a Ania, a Vana fala, né, Vana? Tem o Murilo, já está sendo perseguido. Por quê? Só porque os pais ensinam português e matemática. Olha que absurdo. Não é absurdo pensar isso? Mas para o mundo não é. Por quê? Porque eles acham, existe um sistema de informação que acha que o pai não tem capacidade de educar um filho.
Então, quanto tempo até a gente ser espremido para adquirir uma só moeda, um só governo? Você está entendendo que o mundo está caminhando para isso, gente? Não tem mais o que fazer? Pronto. Então, essas pessoas, a gente vai viver algumas fases de ressurreição. Tá? A primeira fase, presta atenção, são 2 ressurreições que João falou. Eu quero que você grave bem esse conceito, senão você não vai entender o resto da aula. Os salvos em Cristo, todos aqueles que morreram com Jesus, Jesus Cristo, que conheceram o nome dele. E depois vai ter aqueles do juízo final, que ficaram mortos e vão ser ressuscitados para o tribunal do trono branco, que vão ser julgados, separados os bodes e as ovelhas. Estão comigo? Pronto. Agora deixa eu te falar. São 2 ressurreições, mas a primeira ressurreição tem várias partes. Meu Deus, pastor, que loucura é essa? João fala, guarda esse conceito, de 2 ressurreições que vai acontecer. Os que estão salvos em Cristo, que vão subir, e aqueles que vão ser julgados entre bons e ruins. Pronto. As fases da ressurreição. Então, a primeira ressurreição tem 3 momentos que acontece na Bíblia. As pessoas, na grande maioria, 90%, não sabem disso. Por isso que não entendem sobre salvação e reinado eterno. A primeira fase da ressurreição, alguém sabe quando que aconteceu a primeira ressurreição? Quando? Vixe, você me pegou, é verdade. Mas ali Jesus ressuscitou Lázaro, né? Ele ressuscitou, mas depois de Cristo. A primeira ressurreição foi Jesus. Depois de Cristo, a primeira ressurreição foi Jesus, que Deus ressuscitou. Ali Jesus deu uma palavra para Lázaro, mas que ressuscitou do sepulcro, né? Foi Jesus. Então a primeira ressurreição dentro desse plano foi a de Cristo. Pronto. Só que junto com Cristo, você sabia que mais pessoas saíram do sepulcro? Sabia disso? Olha o que diz em Mateus 27:50. Jesus bradou com grande voz e entregou o seu espírito. É no momento que ele estava na cruz. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A Bíblia está dizendo que muitos irmãos ressuscitaram e foram vistos. Você sabia disso? Provavelmente aqui tinha muito santo. Com certeza José estava aqui no meio. Muitos. Você sabia que o último pedido de José antes de morrer foi: leve os meus ossos para a terra prometida? Por que ele pediu isso? Porque ele sabia que um dia os santos ressuscitariam, irmãos. José viu. Então, olha que doideira. Então na história já teve ressurreições depois de Jesus, que saíram com ele. Essa é a primeira fase. A segunda fase, vê se está funcionando, foi quando Jesus ressuscitou e as pessoas. A segunda fase é os que serão arrebatados. Veja comigo 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, que nem na cruz, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, servindo a Jesus, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para com o Senhor para sempre. Segundo momento da primeira ressurreição. Tudo isso aqui ainda é a primeira vez, e eu já vou te explicar por quê, aonde que isso revela com clareza. Agora a terceira fase da primeira ressurreição, Apocalipse 24, é quando
A Bíblia diz que quando vier a grande tribulação, Deus, ele reunirá com os anjos todos aqueles que estão ainda na terra e suportaram a grande tribulação, e esses serão levados com Cristo para o milênio. Pronto. Finaliza aqui aquilo que João chamou de a primeira ressurreição. E agora a gente entra na segunda ressurreição, que a Bíblia fala. A segunda ressurreição, que é Apocalipse 20:12. Olha o que diz: eu vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. Agora eu te pergunto, como que os mortos vão ser julgados? Se em Apocalipse capítulo 20, verso 4, já falou que eles ressuscitaram. É porque essa aqui é um outro momento. Não são as pessoas que estarão com Jesus. São as pessoas que entrarão no céu e que irão para o inferno. Está entendendo o que eu estou falando? Existem pessoas que vão ser julgadas segundo as suas obras. Como é que você acha que vai ser julgada aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus e morreu sem poder confessar Ele como Senhor? Ela vai ser julgada pelas obras. Então, veja bem, é dois momentos. Você está entendendo o que eu estou falando? Que se você não entender, não vai cravar aqui, ó. Então são duas ressurreições, gente. Não bota o Apocalipse num saco de informação só. A primeira ressurreição é aquelas três que eu falei. A segunda é essa aqui. É quando vai ser julgado os injustos, desde Caim. Bom, vou explicar melhor. Vamos lá. Analogia das colheitas de Israel. Existem três colheitas quando Israel vai fazer uma colheita. As primícias, tá ali os textos, eu não vou ler, tá? As primícias, a colheita geral, ou a colheita dos frutos maduros, e os rabiscos da colheita. Ou as sobras. O que é isso? Veja bem. A primícia é os primeiros e melhores frutos. Isso é a cultura israelita, que é normal para todo judeu, tá? Depois eles colhem os maduros, separaram as primícias, colhem os maduros e depois eles vão atrás e os que estão caídos nos cantos eles vão recolhendo. Só não pode pegar do chão, tem que pegar os que sobraram, mas não pode pegar do chão. Tudo que está na terra eles não podem pegar. Bom, então, deixa agora eu te explicar uma coisa. Abre comigo 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Você vai entender o que eu quero ministrar essa noite, o porquê que é importante. Você nunca mais vai ver a salvação da mesma forma. Tem muita gente que está na igreja para ser salvo, gente. A salvação é a porta de entrada do reino de Deus, ela não é o fim do reino de Deus. A salvação é a credencial para tu começar a andar com Jesus. Ela é o maior presente de Deus, mas existe além. Aqui, 1 Coríntios 15, 20. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Bom, veja bem. Qual que é a primeira colheita de Israel? É a primícia. Quem que é a primícia? Jesus. Ele é o primeiro dos frutos que Deus vai ressuscitar. Para sempre. E não passará mais a segunda morte. Lázaro ressuscitou, mas morreu. Jesus ressuscitou para sempre. Então, Jesus, ele é as primícias. É aquilo que eu falei das ressurreições que João estava falando. Bom, a segunda parte do processo é o quê? A colheita geral, ou os frutos maduros. O que é os frutos maduros na Bíblia? Ou para Israel, a primícia, para quem que vai a primícia? Vai para Deus. Por isso que eu ensino da primícia para o sacerdote aqui. Você está entendendo o poder disso, gente? O símbolo que é isso? A primícia é de Deus.
Agora veja bem, a segunda parte da colheita são os frutos maduros, ou a colheita geral. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, diz assim, ó: o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta. Os que morreram em Cristo, ou os que morreram maduros. Porque os que não estão, a Bíblia diz que o filho maduro é aquele que está preparado para reinar e deixou de ser criança. Quem que deixa de ser criança? A Bíblia diz que é aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. De fato, não pelas coisas que estão no seu coração. Sabe aquelas pessoas que falam, eu estou sentindo no meu coração de fazer isso. Pois é, não seja guiado pelo teu coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é mais corrupto do que todas as coisas. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. E para você destravar esse poder, tu tem que ler muita Bíblia, orar muito, ter muita intimidade com Deus, com o teu pastor, com os teus irmãos. Então aqui existe a ressurreição dos filhos maduros, é aqueles que vão subir, é aqueles que estão prontos para a colheita, que vão se encontrar com Jesus nos ares, ressuscitarão para reinar com Deus, porque já estão maduros. A primícia é Cristo, e depois os maduros em Cristo. Bom, e o terceiro momento da colheita é o quê? É a última etapa. Olha o que diz em Mateus 24:30. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Presta atenção nisso. Aqui, Deus já passou a grande tribulação. Quando Jesus aparecer em grande glória, e todas as tribos da terra se lamentarem, e verem o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhes ajuntarão os escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Aqui é a última colheita de Deus. Ele vai colher para ele aqueles que decidiram permanecer com ele. É a última colheita. Agora presta atenção. Deus ele divide em 3 etapas: Cristo, os maduros e os que permaneceram após a colheita dos maduros. Existe uma colheita na tradição judaica, e a Bíblia diz em Hebreus que todo o Antigo Testamento é uma sombra do Novo. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento era um apontamento para o noivo. Por isso que Jesus é chamado de primícia, porque Deus estava querendo dizer que aquilo que acontece na colheita de Israel vai acontecer na terra, só que em vez de ser frutos físicos e literais, serão pessoas. Por isso que a Bíblia diz que nós somos como trigo. Nós somos um tipo de fruto para o céu. Então são 3 momentos. E depois lá na frente vai acontecer a ressurreição dos que vão ou não vão para o inferno. Mas tu não está aí. A tua história não é mais sobre tu ir ou não ir para o inferno. A tua história é sobre ser colhido como fruto maduro. O lugar que aquele ladrão que entrou na cruz, aquele ladrão que estava na cruz e suspirou no último minuto e falou: me perdoa, Senhor. Ele falou: eu te perdoo. Mas aquele cara, ele vai ser ressuscitado para o céu. Tanto é que quando ele morre, ele fala: me perdoa, Senhor, eu quero o teu reino. E ele fala assim: ó, ainda hoje tu estarás no paraíso. Só que ele pediu o reino, e o reino Jesus não deu, ele deu o paraíso. Porque somente as pessoas maduras terão o reino de Deus. O reino de Deus será consolidado, presta atenção nisso, nos 7 anos da grande tribulação. Ele vai estar consolidando o reino dele nos céus, com a igreja dele. Quando ele voltar para reinar na terra, será Cristo e a igreja que se assentará com os judeus em Jerusalém. Mas a terra, Israel, Jerusalém, o Brasil, as nações, não é para te reinar aqui na terra.
Existe algo maior, muito maior do que a terra. Agora, veja, um lugar maior nos céus. Filipenses capítulo 3, verso 7, eu já vou para o final desse estudo. Diz assim: o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por amor de Cristo. Na verdade, sim, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e eu considero como refúgio, como esterco. Para quê? Para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Eu só vou abrir um parênteses aqui. Eu estou falando sobre o fim, mas isso aqui serve para todos, inclusive para os diretores. Quando a Bíblia fala minha justiça, aqui está dizendo assim, ó, a minha justiça não é querer ter razão, não é querer estar certo, resistir. A minha justiça é pela confiança, o princípio da submissão. Sabe o que ele está falando? A minha justiça aqui não é eu querer ter razão na briga, é eu perdoar porque ele pediu para eu perdoar quem me ofendeu. Eu não preciso ter razão, porque a minha justiça vem pela fé e não pela justiça da lei. Ele está dizendo aqui assim, ó, eu não preciso reagir, eu tenho que amar. A minha justiça vem pela fé de Deus. É diferente da justiça da terra. Pronto, fecha parênteses, vamos continuar. Então ele continua dizendo: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. Deixa eu te fazer uma pergunta: aquele ladrão na cruz participou do sofrimento de Jesus? Participou na terra? Não. Porque ele viveu uma vida iníqua e foi crucificado porque mereceu. Ele matou, para ser crucificado tinha que matar, tinha que fazer terríveis crimes. Então ele não está aqui no que o apóstolo está falando. Ó, conformando-me ele na sua morte, para ver se de algum modo eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha alcançado o que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Gente, eu preciso que vocês entendam isso aqui. Eu preciso que a mente de cada filho, cada filha, cada discípulo, cada visitante entre num lugar mais alto agora. Eu preciso disso. Vai mudar a tua vida, como mudou a minha. Você percebe que tem uma preocupação do apóstolo Paulo? Bota ali Filipenses 3,12, deixa ali. Deixa o versículo ali. Pode tirar esse slide. Eu quero que isso crave no teu coração. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó: para ver se eu poderei alcançar. Eu faço de tudo para ver se eu poderei alcançar, mas prossigo para alcançar aquilo que também fui conquistado. Antes disso, no verso 11 ele fala: eu faço tudo, eu entrego tudo para tentar alcançar. Esse é o mesmo apóstolo Paulo que fala isso daqui, ó, Efésios 2,8: pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. E Romanos capítulo 10, 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Presta atenção, o apóstolo Paulo está dizendo que ninguém é salvo pelas obras. É um dom de Deus que vem e te dá fé. E você crendo que Ele é e ressuscitou, e confessando, você já é salvo. Só que se o apóstolo Paulo falou isso aqui, por que depois ele disse que ele está tentando chegar, e ele ainda não chegou?
Porque o apóstolo entendia que tem uma condição para reinar com Cristo. Muitas pessoas acharam que para estar na igreja por muito tempo bastava tu dizer que Jesus ressuscitou, então tu fazia o que tu queria. Mas na verdade tem uma condição na tua alma. Paulo dizia assim, eu esmurro a minha carne para alcançar o prêmio. Mas por que o apóstolo Paulo esmurra a carne dele, se ele já sabe que ele é salvo? E ele já sabe que ele vai entrar no céu? Você tem que entender isso. É porque existe um lugar maior, que quando você entra no sofrimento de Cristo, você alcança. Não, irmãos, a gente tem que entender isso. Enquanto você está no sofrimento da tua vida, sofrimento porque tu é mal organizado em casa, com finança, com o marido, com a esposa, com os filhos, sofrimento porque tu ainda não cuida dos objetos que tu tem, ou porque tu ainda não é excelente no teu emprego, ou porque você é mentiroso, ou porque você come mal, então sempre está doente. Se você está nesse sofrimento, você nem começou o propósito do reino. O propósito do reino só começa na tua vida quando tu sofrer por injustiça a obra de Cristo. Tu tem que entender isso. Só começou o teu reinado quando tu começar a sofrer porque tu está falando dele. Porque tu prega para todo mundo que o evangelho não se cobra. Porque você vai na política e fala que o político tem que ser justo. Porque tu passa dor de barriga que os irmãos ficam bravos contigo por tu falar a verdade. Quando você começar a sofrer as dores de Cristo, a rejeição, irmãos, quem fala de Jesus é rejeitado. Não tem como. Eu estou falando para ti, bem-vindo ao reino. Quer entrar no reino de Jesus, tu vai ser rejeitado. E muitas vezes pelos irmãos, pelos filhos. Quando tu sofrer essas dores, que só sofre a dor quem se importa com ela. Quando a gente ama, dói porque a gente ama. Quando tu entrar nesse lugar, tu começou o teu reinado. Agora, enquanto você está com os problemas da tua vida, tu nem começou ainda. Tu talvez está na salvação. Porque tu crê no Senhor Jesus, tu acredita no poder dele, tu acredita na ressurreição dele, tu confessa ele diante dos homens. Tu fala assim, eu sou de Jesus. Só que Paulo, ele não estava preocupado com isso, ele estava dizendo assim, eu preciso alcançar. Mas alcançar o quê, meu Deus do céu? Se ele pregou o evangelho quase para o mundo inteiro, saiu de Jerusalém num cesto, afundava um navio, o homem não morria, picava uma serpente, ele não morria, pregava o evangelho, orava em línguas, se fazia de grego para ganhar os gregos, de judeu para ganhar o judeu, muitas noites passou em claro, fazia jejum, vivia na igreja, a vida dele era a eclésia. E aí chega um determinado momento, um cara desse nível, ele fala assim, eu estou tentando, meu Deus, eu estou tentando, o que ele está falando, gente? Existe um lugar com Deus na eternidade, uma ressurreição para aqueles que estiverem em Cristo, ser achado nele. Para tu ser achado em Cristo, tu vai ter que estar totalmente rendido ao Espírito dele, sem reserva, a tua vida não tem mais tempo para nada, só para Jesus. Eu descanso porque Jesus quer que eu descanso, eu como porque Jesus quer que eu como, eu não como muito porque se eu comer muito agride meu corpo, eu não como pouco porque se eu comer pouco agride o meu corpo. Eu tomo água porque se eu tomar água cuida do meu corpo e Jesus mandou cuidar do meu corpo. Paulo, ele era integral, irmãos. Ele era total. Só que o problema é que a gente aprendeu o evangelho em que tu não precisa amadurecer. Só basta dizer que é crente que tu tá salvo. É só tu botar teu nome no rol de membros, dizer que tu dizima e falar que Jesus vive, que tu tá salvo. Pode até ser que tu vai ser salvo, só que tu jamais vai reinar. E eu vou dizer uma coisa para ti, o reinado com Cristo, ele está ligado com uma condição que tu reina no teu corpo. O apóstolo Paulo, ele esmurrava o corpo para dominar a alma.
O apóstolo Paulo, ele esmurrava o corpo para dominar a alma. Presta atenção nisso. Eu estava hoje mesmo falando com o Éder. Éder, eu tenho um guia de oração pessoal, eu vou te passar. Para quando tu entrar na presença de Deus, tu saber como se comportar, para ir submetendo a tua alma. A gente tem que submeter a alma. Então, se tu quer ter força para vencer, tire todo dia um tempo de oração, não durma sem ter. Eu tenho todos os dias 3 horas de oração. Se eu não tiver, irmãos, se eu não tiver e não conseguir tirar esse tempo, eu começo a cair no mundo, porque o meu corpo não suporta a pressão. Eu vou querer voltar às velhas práticas. Eu vou querer voltar a ver pornografia. Eu vou querer voltar a fazer tudo o que eu fazia. Eu não sou bom porque eu sou bom. A única coisa que me sustenta em pé é a graça do Senhor. Se eu parar de orar, eu perco a graça. Agora, existe um lugar que eu quero entrar, porque eu quero reinar com Ele. Se você não reinar nas tuas finanças, tu não está reinando com Ele, porque Ele falou, enquanto tu pedir emprestado e tu não ter dinheiro para pagar, e os teus negócios também, tu não reina comigo. Por quê? Porque Jesus ensinou o caminho, só não anda quem não quer. Não, pastor, mas a minha vida é assim. Não, querido, você não conheceu a verdade. Você precisa reinar. Você está entendendo o que eu estou falando? O caminho do sucesso não é algo que talvez aconteça. Acontece para quem se posiciona em Deus. O reino de Deus é matemático. O apóstolo Paulo sabia disso. Ele falava, eu esmurro minha carne para chegar lá. Existe um lugar maior. Existe uma ressurreição maior. Existe um reinado com Deus. Agora, não queira melhorar teu casamento aqui na terra. Aqui com 70, 80 tu morre. Queira ter uma vida perfeita com Deus, para viver com Ele na eternidade, e então tu será o melhor marido aqui na terra. Sabe por quê? Eu tenho temor, e se passar uma mulher bonita na rua eu não olho, porque eu falo, Senhor, eu não quero olhar, Senhor, porque eu quero ficar na tua presença. Eu quero ser fiel à minha esposa, porque eu quero estar na tua presença. Se você andar com Deus, você vai ser a melhor esposa, o melhor administrador. As pessoas vão vir fazer curso contigo, vão querer sentar para tomar teus conselhos. Reine, por favor. Entenda que existe algo maior, tu só precisa ter a perspectiva da eternidade. O fim está chegando e vai ter 2 tipos de pessoas. Aquelas que vão subir com Jesus, porque a Bíblia diz que quando Jesus está lá no céu, Ele está participando de uma boda, de um casamento. Para os solteiros aqui que pensam assim, eu quero casar antes de Jesus voltar. Deixa eu te falar uma coisa, o casamento com Cristo no céu vai ser melhor do que esse aqui na terra. Ele vai ser superior. Então o sentimento que tu pode ter com uma esposa vai ser muito melhor com Ele. Agora, se você não casar com Ele, tu nunca vai sentir isso no céu, porque tu vai ser um servo. Tu vai estar no paraíso, tu vai viver muitas coisas, mas tu não vai estar sentado na mesa com Ele. Porque no céu existem lugares onde tem amigos, filhos, servos. A Bíblia fala sobre isso. Aonde você quer chegar? Sabe por que o pastor José Rodrigues ele é muito rejeitado aqui no sul? Por causa desse ensino, que para mim é evidente na Bíblia. Mas a maioria das pessoas odeiam esse ensino. Sabe por quê? Porque exige disciplina, exige entrega, humildade. Tem que baixar o nariz. Não é quantos livros da Bíblia eu conheço, é quanto humilde eu sou para ouvir um conselho de alguém. O Evangelho é diferente, irmãos, do que a religiosidade ensina. É isso que Paulo estava querendo alcançar. Tudo o que eu sei não importa. Ele sabia a Torá inteirinha, sabia disso? Eu termino dizendo isso. O apóstolo Paulo, ele sabia a Torá decorada, os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí ele termina dizendo, eu considero tudo como refúgio, pelo conhecimento que Jesus me dá. Porque Jesus te ensina a ter relacionamento com Deus, e não saber de cor a Bíblia. Irmãos, eu tenho pavor de sentar com gente que me cita a Bíblia de capa a capa com orgulho.
Porque para que citar a Bíblia e vários textos com orgulho, sendo que a Bíblia ensina sobre humildade? Eu prefiro que tu não saiba os versículos de cor, mas seja humilde, do que saber sendo orgulhoso. Porque a Bíblia ensina humildade. Você está entendendo a diferença? Andar com Deus é diferente de conhecer a Deus, sobre Deus. Então o apóstolo Paulo está nos chamando para um lugar. É o lugar do amor, da piedade, do relacionamento. Será que você está pronto? Eu não considero que eu estou pronto. Na próxima aula eu vou falar sobre quais são os aspectos que o apóstolo Paulo observou na Bíblia para você ser arrebatado com Jesus. Porque não são todos. É só aqueles que são achados nele. Se tu não for achado nele, se a tua vida não for achada nele, tu não sobe. É só os que são achados nele. Eu não julgo que eu estou lá ainda, mas eu estou falando: Senhor, me ajuda. Eu vou melhorar, Senhor, me ajuda. Eu quero dar tempo, eu quero me entregar mais para Jesus, eu quero confiar mais em Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar contigo. Eu quero, Senhor, eu quero. Eu quero. Feche os olhos por um instante e fala: Senhor, faça isso fazer sentido ao meu coração. São tantos ensinos sendo ministrados em tantos lugares. Ensinos que não trazem temor, tremor. Ensinos que não fazem a gente esmurrar a nossa carne. Ah, Espírito Santo, esse ensino me confrontou muito. Mas eis-me aqui, eu estou aberto. Eu estou aberto para ser moído. Eu estou aberto para morrer num túmulo emprestado, Senhor. Ser sepultado, aliás, num túmulo emprestado. Faça ter sentido o que o apóstolo falou. Ele sabia que ele estava salvo, mas ele queria algo maior, Senhor. Ele queria algo maior, ele queria algo mais alto. Existe um plano mais alto. Um plano que vai custar nossa vida, que vai aumentar o sofrimento,